O entardecer havia evidenciado as luzes da cidade. Uma leve brisa soprava pela janela do 9º andar. Subia um cheiro de terra típico de alguma vegetação local que eu não identificava, mas que remetia a lembranças agradáveis de outras viagens. Relacionamentos com prazo de validade próximo têm essa capacidade de potencializar o presente. Ficamos em estado de atenção. Talvez seja assim a prática meditativa que a mim parece impossível no final da aula de yoga. Esses são alguns dos trechos de Extradição, a Poética dos Deslocamentos, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul pela professora, minha colega jornalista e escritora Alessandra Reck, que retorna ao Café com Letras aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net. Professora Alessandra, uma honra tê-la conosco aqui. Grata pelo convite, é sempre um prazer estar contigo, Fábio. Eu começo aqui com alguns dos trechos da obra, e aí nós vamos ter que tentar fazer uma divisão, e ao longo do programa eu vou pedir que tu nos ajudes a compreender um pouco desse quebra-cabeça. Nós não temos a pretensão de contar o livro, mas ele tem, primeiro, uma divisão em texto e uma divisão em ensaio fotográfico. E ele se propõe a revisitar experiências afetivas, se podemos dizer assim, para não ficar só o relacionamento amoroso padrão, mas experiências afetivas, digamos assim, e reinterpretá-las. Como que foi fazer essa construção? E na medida em que eu faço essa pergunta, eu também já deixo um outro questionamento. Tu tens a pretensão de deixar evidente, é a minha vivência pessoal, quero que as pessoas tenham dúvida até que ponto sou eu ou não sou eu, ou é um livro 100% ficcional e aí as pessoas, se quiserem achar que foi comigo ou não, aí fica a cargo delas? Quando a gente entra nessa categoria de autoficção, né, que a gente denomina a obra, que é uma categoria que começou a ser discutida ali pelos anos 70, é essa ideia de que, de certo modo, evidencia um pouco mais o ficcional do que uma biografia, mas ao mesmo tempo não se distingue tanto desse percurso pela memória. A diferença vai ser que enquanto numa autobiografia a gente encontraria as coisas mais organizadas, mais claramente identificadas com períodos, nasceu em tal lugar, cronológicos, tal, isso, né? Isso, fez aquilo. A autoficção, ela se permite revisitar as memórias, mas de um jeito em que em algum momento pode ter também escapes para a ficção, né? Chamaríamos de romance também ou só de um relato de autoficção? Na verdade, acabou até sendo classificado como crônicas, porque os textos são também independentes, né? E são curtinhos, assim, então na hora da classificação ali bibliográfica ficou crônica brasileira. Te surpreendeu um pouco isso? Também, não, eu entendo, acho que ele transita pelos dois gêneros. Eu acho que talvez no contemporâneo também essa questão do gênero está cada vez mais discutida porque eles se fundem mais, né? Acho que os autores têm essa permeabilidade de uma forma um pouco diferente da classificação tradicional, né? Mas pode ser lido independentemente ou pode ser lido também num percurso de sentido, né? Linear. Um todo, E essa parte que eu te perguntei daí no final, tu tens a pretensão, porque quem vai ler, claro, alguns vão ter uma maior intimidade contigo, evidentemente que a maior parte dos leitores não, mas tu tens a pretensão de deixar uma dúvida, até que ponto era eu ou não era em determinadas situações. Eu acho assim que como o autoficcional somou-se ao ensaio fotográfico feito pelo Pepe, né, fica ainda mais difícil a gente sair da ideia desse papel do sujeito lírico ali retratado, né? Então, mas independentemente disso, eu sempre penso que a melhor leitura é aquela leitura em que a pessoa se coloca dentro, né, da narrativa. Então, não é mais sobre mim, é sobre quem está lendo, né, a construção do sentido. Antes de entrar no ensaio fotográfico em si, eu já estou dando uma folhada, o livro se propõe também, por exemplo, a própria epígrafe aqui,
Aquela história de começar pelo início. Dedicado a todos que não temem a viagem nem os riscos de uma vez ou outra olhar pelo retrovisor. Esse é um jargão popular, muitas vezes combatido, né? Ah, não se deve olhar para o retrovisor, é para frente que se olha. O livro não tem aquela perspectiva como nós comentávamos aqui antes de começarmos a entrevista propriamente dita. Não tem a intenção de fazer aquela história saudosista e tal. Não, mas é o olhar para o retrovisor no seguinte sentido, de melhorar o presente. Né? O livro também tem essa intenção, né? Voltar... Ou aquela história, mas o sujeito errou uma ou duas vezes, não pode reincidir no erro. Não é necessariamente reincidir no erro, mas é reinterpretar esses fatos, ou, de repente entender um pouco melhor o presente. Né? É mais ou menos por aí? É que mesmo que a gente diga que não vai olhar para trás, às vezes, indo para frente, a gente está repetindo o passado, né? Isso já foi constatado pelo Freud lá no início do século XX, né? Quando ele fala repetir, elaborar, né? A gente precisa repetir, elaborar para poder mudar, né? Então, olhar para trás é realmente uma forma de tentar andar melhor, né? Daqui para frente. E as leituras te ajudaram porque, por exemplo, tu te socorres muitos de figuras psicanalíticas. Por exemplo, o próprio final do livro... estou entregando o final do livro, mas na reta final do livro... É narrado, por exemplo, um sonho que envolve um conhecido psicanalista brasileiro, o Contardo Caligares. Tu te valeste dessas leituras? Teve algum processo, por exemplo, de socorrer de relatos de outras pessoas? Ou da tua própria experiência em psicanálise, em análises? Como que funcionou esse processo? Eu sempre me interessei muito pela psicanálise, né? E acho que a psicanálise e a literatura, elas andam juntas, né? Essa questão do sentido, né? Tanto Lacan quanto Freud, principalmente, né? Mais lá atrás, tiveram muito atentos a essa questão da linguagem, né? Que estrutura a psicanálise. Não é a minha área de conhecimento... formal, mas é uma área de interesse minha, assim, então eu acho que tem esse diálogo, né? E o olhar para os sonhos, eu acho que também, se a gente sair da minha experiência pessoal e pensar no todo da nossa sociedade hoje, os sonhos estão cada vez mais na pauta porque as pessoas precisam também sonhar, né? Precisam se elaborar. A gente vive um momento em que excesso de estresse, né? Algumas recorrendo à medicação para dormir, o todo da engrenagem capitalista, né, insana, que a gente está submetido, acaba com que as pessoas dizem, eu não sonho, faz não sei quanto tempo. Meu Deus, a gente já não sonha mais, né? Então, está na hora de ressignificar o papel dos sonhos, né? Surgem aí cientistas como o Siddhartha, né, que trazem essa ideia do vamos sonhar, vamos olhar para os sonhos também são indicativos até de sinais que podem nos ajudar a sobreviver, né, num planeta em crise, né? Por exemplo, eu vou entrar já, depois nós vamos ter a pausa para as dicas do autor, mas eu já vou começar a entrar na parte ensaística fotográfica. Tu consideras o Antônio Valente, que foi aqui o fotógrafo e o produtor visual, o Pepe Pessoa, eles são tão autores quanto tu, digamos assim, ou eles são figuras de suporte? Não, eu procuro dar bastante destaque para o trabalho deles. Eles aparecem aqui na parte final do livro, perfilados, digamos assim. Exato, eu acho essencial. Os textos nascem do ensaio, né? O ensaio veio primeiro, foi uma ideia do Pepe de ir para essa locação lá em Loreto. Esse figurino foi ideia dele e depois eu fui em busca de uma narrativa para as fotos. Então, a dramaticidade toda que está aí nas imagens, ela é de autoria do Pepe e muito bem captada pelo Antônio. Foi um dia inteiro, assim, de ensaio bem intenso, assim. Saí bem acabada de lá. Porque o Pepe queria essa emoção, né? Que às vezes a gente é sensível e chora com facilidade, mas chorar para as câmeras já é outra história. Esse é um ponto que eu não sabia. Eu imaginava que tinha o texto e ele foi coberto pelas imagens. É o contrário. Os textos brotam, entre aspas, das imagens. Isso, a primeira ideia foi o ensaio. Então eu queria entrar, por exemplo, no ensaio. Como é que foi preparar isso? As pessoas que vão folhear o livro entenderão melhor. Estou tentando mostrar
ao longo do nosso bate-papo e a equipe vai pegando, tem toda uma linguagem fática aqui. A mulher presa a alguns objetos, como, por exemplo, a boneca, tem uma expressão, às vezes, de espanto, aqui descascando um alimento, e por aí afora. Não é simplesmente posar para a foto. Há todo um trabalho fático, há todo um trabalho de interpretação que é captado, mas que tu precisa atuar. Tu é praticamente uma atriz diante das lentes. É um ensaio fotográfico interpretado. Como que foi fazer isso? Já era teu isso? Ou tu tiveste que fazer um curso, te preparar, estudar? Foi um convite, assim, né, que surgiu do Pepe e a expressividade toda ali, ele ia pautando a partir dos locais, né, do ensaio. Para mim, ficou evidente essa ideia de deslocamento, que vai ser o nome do livro, né, Poética dos Deslocamentos, porque essa casa, né, meio fantasmática, assim, por ser antiga, né, por ter porões, por ter lugares, assim, empoeirados, né, ela estabeleceu para mim essa ideia de diálogo com o inconsciente, né, com aquilo que está lá mais escondido dentro do imaginário. É por isso que acaba que o livro também acaba dialogando muito com o inconsciente, com o imaginário íntimo, né? Com aquilo que a própria personagem vai lidando aos poucos, vai clareando aos poucos, mas de início tem esse mergulho mais na escuridão, né, do ser. Aqui as páginas 38 e 39 é fantástico, porque estás praticamente emocionada. Claro, descascando cebola aqui. Ai, né? quase, né? Então, tem um motivo também. E uma análise mais profunda, o rito do pinhão reeditava as raízes paternas na verticalidade da araucária, na dimensão dos galhos protetores, no sabor adocicado da semente. Nós falávamos também... Foi uma pista que tu me deste aqui logo na abertura do nosso bate-papo, a figura do pai para a mulher nos relacionamentos. E aqui é passada em revista uma série de relações. Como que se dá também essa figura do pai, na tua opinião, com o passar do tempo, essa reinterpretação? Eu acho que todos nós precisamos, né, lidar com as nossas figuras fundamentais, constituintes da nossa personalidade, assim, sejam os ausentes ou os muito presentes, né? No desenvolvimento a gente vai passar por essa significação e vai constituir o nosso comportamento de alguma forma, né? E acho que é importante olhar para isso, né? Mesmo que seja para olhar o quanto a gente quis se distanciar desse modelo, e se distanciando a gente também perseguia esse modelo, né? Acho que tem um movimento assim, é complexo. O livro trabalha com vários períodos também e, por exemplo, o Réveillon, aí tem a demarcação de um lugar em Punta Diablo, 2016, tarde de carnaval. O livro também tem uma trilha sonora, se nós pudermos dizer assim. Ficaria para a posteridade daquela viagem, exatamente à meia-noite, ele colocou o My Way, de Frank Sinatra, fazendo tudo parecer perfeito novamente. Ou seja, os casais também são marcados por música, por sensações, pelos encontros, desencontros. O livro demarca isso. Em algum momento, quase que em epígrafe de uma das sessões, é utilizado o trecho de uma canção do Bob Dylan, se eu não estou enganado. Como que foi também aqui? Coveiros gemem tristes ais e realejos ancestrais juram que eu não devia mais querer você. Bob Dylan, versão de Chico Amaral para o Skank. Como que foi também pensar nos locais para ilustrar esses momentos e na própria trilha sonora da obra também? Então, acho que tem essa questão da viagem, né? Entender a poética dos deslocamentos como a viagem, que pode ser uma viagem física ou não, né? Uma viagem mais imaginária. Mas pensar o quanto a viagem nos engrandece, nos coloca em contato com aquilo que é inusitado e o outro também é uma viagem, né? Também é um deslocamento através
né, nessa alteridade que a gente se constitui também, a gente se ressignifica. Então, eu quis cruzar essa ideia de viagem, de deslocamentos, né? E às vezes são viagens, então, geográficas mesmo, pelo mapa, né? Está determinado onde é que e os contrastes também, né? Por exemplo, o Sertão e o Pampa, né? O Sul, o Extremo Sul, as praias do Uruguai. Acho que a gente tem nesses contrastes também influências na nossa personalidade, né? A gente tem descobertas, assim, né? Sobre os nossos próprios comportamentos de uma forma dialética com as culturas dos locais, né? Então, tem essa questão dos deslocamentos. E a música, para mim, é super importante a música. Eu acho que a música, ela é inspiração, ela é alento, né? Catarse. Então, achei bacana, assim, poder trazer música também. E acho que quem está lendo pode, daí, até parar para escutar, dialogar com a música. O Caio Fernando fazia muito isso na obra dele. Eu lembro que, para mim, era muito inspirador. E eu ia atrás daquelas referências musicais, ia descobrindo músicas novas, né? Quando eu li Caio na juventude. Bem, com o Spotify aí, então acaba quase que não termina mais. Facilita muito. Facilita um monte. Professora, como nós sempre fizemos no Café com Letras, nós vamos dar um tempo na abordagem aqui de extradição à poética dos deslocamentos e de imediato chamarmos as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, recebendo aqui a professora, escritora, minha colega jornalista Alessandra Heck, eu vou pedir, professora, que tu compartilhes, quem está nos acompanhando neste momento, podem ser autores desconhecidos, clássicos, algo que tu entendas que quem está acompanhando precisa correr atrás e ler também. As dicas estão contigo. Então, acho que vou indicar na autoficção também, né, para ficar em consonância com o nosso tema de hoje. Tem o Copo Vazio, Natália Timber, eu acho, a autora, né? Copo Vazio tem essa pegada, assim, de trazer para a cena também uma memória de um relacionamento, de um desenlace sofrido, e eu acho muito verdadeira, assim, a forma como ela se coloca na obra. Me impressionou bastante, uma obra recente. Também gosto do trabalho da Natália Polesso, né? Última Extinção das Abelhas, acho que é sempre importante destacar. E pensando também essas questões fundadoras do Édipo e, ao mesmo tempo, uma discussão política profunda sobre as raízes do colonialismo e a relação dos portugueses com as colônias africanas e os retornados depois da independência. Tem o livro da Isabela Figueiredo, que é Diário de Memórias Coloniais, que é interessantíssimo também, acho que vale a pena contemplar. Voltando aqui ao nosso foco... Caderno de Memórias Coloniais, acho que é isso. Bom, o pessoal vai procurar aí de um jeito ou de outro e encontrará. Voltando aqui então ao nosso foco, a obra de autoficção, extradição à poética dos deslocamentos, eu havia deixado para trás uma demarcação aqui de tempo e espaço em anos. E o livro não ignora também o cenário de pandemia, que é muito caro para nós. É difícil dizer que já o superamos, né? Pandemia da Covid-19, mas inegavelmente distensionou bastante, até com o afrouxamento dos protocolos e uma redução mais massiva dos casos, digamos assim. O livro ele coloca isso também, e tem uma experiência da protagonista passando por um câncer de tireoide. Eu até fiquei na dúvida se tu havias passado por alguma enfermidade nesse sentido aqui nessa janela aí de 2021 para 2022, ou coisa do tipo. Na verdade, é o intervalo que vai de 2020 a 2022, o corte, digamos assim, da pandemia. Eu acredito que não, né? A tua saúde... Não, eu tive um câncer de tireoide mesmo. Então... teve mesmo. Procurei não falar nas redes sociais, porque às vezes eu prefiro que as redes sociais sejam um espaço mais leve. Mas o câncer de tireoide vale a pena falar, porque embora ele seja considerado o mais tratável, ele tem toda uma moral agradável, até descobrir foi pior do que depois, sabendo que era de tireoide. Mas, ao mesmo tempo, ele é pouco diagnosticado, quer dizer, ele está sendo cada vez mais diagnosticado, mas nos exames preventivos não é pedida a ecografia
da tireoide, é pedido apenas o TSH regularmente, assim, e depois de tê-lo, né, e eu descobri que a minha avó teve, se tratou e se curou, mas não tinha essa informação para pedir esse exame preventivo antes, né. Então, eu aconselho as mulheres ali, até antes dos 40, porque ele aparece, assim, na faixa etária dos 20 também. E é algo da mulher? Incidência. Não, geral, mas eu digo, a mulher tem aquela cultura do exame preventivo. Entendi. E aí seria legal, de vez em quando, pedir uma ecografia, porque o exame em si só, o de sangue, não revela. Então, foi super tranquilo, assim, mas, claro, né, a gente se confronta com aquele medo, com aquela possibilidade da finitude, e isso ajuda espero que ajude, né, quando a gente tem algum tipo de drama desses, a gente melhorar mais ainda a nossa vida, né, e daqui a pouco pensar de que forma a gente joga as emoções para dentro do nosso corpo, né, e o que elas podem também vir a calcificar ali dentro. E a parte interessante do livro já nesse momento é de uma maturidade. Eu lembro daquela frase meio clássica que as pessoas falam, e minha mãe às vezes fala isso também, que é possível a pessoa ser uma ótima companhia para si mesma. E nesse momento do livro, é quase que ela vai para uma região litorânea para tentar lidar melhor com esse momento de enfermidade, de tratamento, enfim. E ela mesma começa a descobrir uma perspectiva de maior autonomia, de entender que pode fazer as coisas sozinhas e que isso não necessariamente será uma situação desagradável, que pode ser legal, que pode ser interessante, gratificante. Isso também é legal, né? Uma maturidade das perspectivas de ter essa autonomia bem resolvida, até para quando tiver outros relacionamentos, enfim. Com certeza é importante a autonomia. Eu acho que a gente não pode ir para nenhum extremo, né? Não adianta a gente querer desconsiderar a importância do outro na vida da gente, né? Porque desde que a gente nasce, assim, o olhar do outro é que vai sendo o espelho para a gente significar o mundo, né? Então, acho que é importante reconhecer que a gente necessita de afeto, né? Acho que no individualismo que a gente vai mergulhando, às vezes a gente chega também num radicalismo da solidão, né? Mas não significa que esse outro também precisa ser o relacionamento amoroso, né? Muitas vezes as conexões com o social, com as atividades que a gente possa vir a desenvolver, pensando no outro também, elas nos curam, né? Por exemplo, um fator que é bem destacado, eu acho que foi lá no primeiro trecho que eu li, a noção também do tempo dos relacionamentos. Ali era praticamente a protagonista vaticina, eu estou num relacionamento de curta duração. Uhum. Então o presente passa a ter uma força bastante significativa, ou seja, vamos viver logo isso porque está acabando, quer dizer, essa noção de que é algo fugaz, passageiro, enfim. O livro também tem essa alternância, né, dos tipos de relacionamento. Eu imagino que as pessoas lendo vão se identificar aqui, vão enxergar experiências e tal. Ou até, mas será que um dia eu vou me relacionar dessa forma com alguém e tal? Pois é. Acho sobretudo os mais jovens, né? Tem uma linha que fala do puer eterno, que seria o jovem eterno, o adolescente eterno, né? Talvez a gente vivendo a paixão, assim, tenha um pouco dessa característica de viver só aquilo que é intenso, né? E aquilo que é intenso, às vezes, se consome mais rapidamente, né? Só o que é sólido se dissolve, né? Quando vez vai. Professora, tu tens aí um lançamento previsto para 8 de junho, se eu não estou enganado, 8 de junho, no Zarabatana. Exato. Então eu gostaria de, nessa reta final, quiseres retomar algum trecho do livro que não tenha ficado muito claro, mas também aproveitar para lançar já uma agenda de lançamentos e divulgações, daqui a pouco outros eventos literários aí previstos, enfim, da própria obra. Eu queria então convidar, né, os espectadores aqui do programa a assistir, a participarem da sessão de autógrafos. Vai ser no Zarabatana, no dia 8, a partir das 5h30 da tarde. E também agradecer de antemão, assim, a equipe toda, a Sublinha Comunicação, Cláudio Troian, que foi o nosso produtor cultural, Pepe Pessoa pela ideia do ensaio, né? Antônio Valiente pelas imagens, a Jéssica Melinda, que fez
a nossa produção dos bastidores, né, o making off, e a captação, enfim, que é imprescindível, né, nesse caso que o livro vem pela LIC, né, municipal. Então, e os apoiadores ali, a gente tem as empresas que apoiaram também. Então, foi super importante poder realizar esse projeto. Era um projeto que a pandemia reavivou, assim, né? Que nos deu a vontade de seguir nele, né? Nesse momento que a gente estava tão na introspecção. Até tu falaste, né, da pandemia. Acho que é interessante ver como a pandemia vai aparecendo, né? Na produção cultural, né? No cinema. Passa a ser trechos de citações, né? Passa a ser citada nas obras. E a gente se dá conta que a gente fez parte de um momento histórico, né? Tão trágico e ao mesmo tempo que fiquem os aprendizados, né? De lançamento previsto por enquanto é isso, e na Feira do Livro ainda não temos a data prevista, né? A Feira do Livro esse ano que já começa no finalzinho de setembro. Né? Vai ser mais cedo, né? Vai ser. Finalzinho de setembro, meados de outubro, tu que ainda és a patrona da feira, por né? Enquanto não escolherem... Tomara que demorem mais um pouquinho. É a patrona da Feira do Livro de Caxias do Sul ainda. E no Arco da Velha vai estar disponível para venda daí a qualquer momento. Maravilha. E uma última pergunta que não foi respondida. Fizeste uma preparação especial para as fotos ou foi mais as orientações deles mesmo? Sim, é verdade. Não, foi só na hora mesmo. O Pepe, assim, só disse, vai com o teu cabelo natural e isso. Não quis nem nada muito arrumado, nem nada. E realmente bom. A arte toda ali da imagem é dele. E quanto à venda dos livros, então lá na Noite de Autógrafos vai ter 40% da renda destinada ao Beltrão de Queiroz, às atividades socioeducativas. Isso é importante. Importante destacar. Muito obrigado, então, professora. Grata eu. Quando a entrevistada é boa, o tempo voa. Voa. Então, acabamos de conversar com a professora, escritora, minha colega, jornalista, Alessandra Heck, ela que nos brindou aqui com a obra de autoficção Extradição à Poética dos Deslocamentos, com uma série de divulgações previstas, mas o lançamento já agora, dia 8 de junho, a partir das 5h30 da tarde, no Zarabatana Café, todos convidados. E como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.